Dixa o link comenta e compara-la. A história tem início dentro de uma ampla sala do Palácio Real, onde uma mulher chamada Ojen lê com calma um conto de fadas para sua filha, Helen. A voz suave da mãe preenche o ambiente, enquanto ela descreve o antigo em um lugar onde as pessoas viviam em harmonia e alegria. No entanto, um certo dia, a paz daquele reino foi destruída por monstros que o invadiram sem piedade. Diante do perigo, o rei recorreu ao seu espírito mais poderoso, pedindo que usasse sua força para proteger o povo e o herói que liderava a defesa, mesmo com o auxílio do espírito, o herói não conseguiu eliminar todos os inimigos e, exausto, pediu que o espírito libertasse todo o seu poder de uma vez. Ela atendeu ao pedido e lançou uma energia tão intensa que exterminou todos os monstros, mas o preço foi alto. O herói foi gravemente ferido. O espírito, incapaz de deixá-lo morrer, levou-o consigo ao reino espiritual, jurando que, por esse retorno, acreditando na promessa, mas o herói jamais reapareceu. Alguns anos depois, a cena muda para um homem segurando o filho nos braços, enquanto outra mulher termina o mesmo conto. O menino, curioso, pergunta o que aconteceu com o herói e Helen responde, com convicção, que ele já havia retornado. O pai Rovel pede que ela fique quieta enquanto faz um pedido de kebabs. Helen observa com atenção e pergunta quando ele voltará para casa, mas ele apenas responde com um tom cansado que isso não será algo fácil. Depois de pegar os kebabs, Rovel se despede e sai, sem imaginar que alguém o reconheceria. Um homem na multidão o chama pelo nome e logo as pessoas ao redor começam a murmurar. Sentindo o perigo, Rovel foge entre as ruas movimentadas, tentando se proteger. Quando percebe que está sendo perseguido, corre para um beco escuro, onde pensa ter encontrado abrigo, mas o beco termina em um impasse, e ele se vê encurralado pelos homens. Antes que possam alcançá-lo, ele se teletransporta, repentinamente, desaparecendo diante dos olhos deles, que ficam atônitos com o que viram. Rovel reaparece embaixo de uma ponte ofegante quando ela surge e o encara, perguntando por que ele está evitando todos. Ele, abalado, começa a chorar. Em seus pensamentos, admite que o mundo o transformou em um herói, enquanto ele estava ausente, e agora ele não sabe como lidar com toda a atenção. Ao vê-lo chorar como uma criança, Helen começa a acreditar que talvez fosse verdade o rumor de que ele passou anos em coma depois de ser levado pelo espírito. A realidade, no entanto, era outra. A mãe de Oeden havia ajudado Rovel a se recuperar completamente, e os dois acabaram se apaixonando. Com o tempo se casaram, e Rovel se tornou um meio espírito, embora tivesse dificuldade para controlar seus novos poderes. Oeden o treinou pacientemente durante anos, até que ele conseguiu dominá-los e retornar ao mundo humano, junto dela e de Helen. Helen, observando tudo, compreende que, apesar de ser filha de Rovel, também carrega uma vida anterior. Ela fora uma cientista japonesa reencarnada no corpo de Helen. Em sua antiga vida, passava os dias fazendo experimentos com elementos, sempre sonhando em criar algo novo. Agora, naquele mundo, ela usava esse conhecimento para treinar ao lado do pai, buscando controlar suas habilidades mágicas. Enquanto o observava, Rovel resmungava que todos fariam alarde por causa de seus poderes de teletransporte. Helen pensa que ele poderia apenas cumprimentar as pessoas e esclarecer suas dúvidas, mas Rovel parece apavorado com a ideia de encará-las novamente. Enquanto conversam, surge de repente Alberto, o antigo salva-vidas de Rovel. Ao vê-lo, Rovel tenta fugir, mas Alberto o impede, firmando a mão em seu ombro. Helen o observa com curiosidade e pergunta quem é aquele homem. Antes que o amigo responda, Rovel começa a se gabar com um sorriso meio nervoso de como sua filha é adorável e talentosa. Alberto rua discretamente e concorda, dizendo que a menina é realmente fofa. Antes de explicar o motivo de sua visita, ele revela que toda a família de Rovel, pertencente à casa do Duque Vanhave, está aguardando ansiosamente o seu retorno. Rovel fica surpreso ao ouvir o título de Duque e Alberto explica que após a vitória sobre os
monstros, o reino concedeu esse título a sua família em reconhecimento. Em seguida, conta que o irmão mais novo de Rovel, Suabel, está liderando a casa no momento. Rovel, com uma expressão fria, responde que eles não precisam dele. Alberto insiste para que ele volte, explicando que o marido de Suabel, Agiel, está causando sérios problemas. O nome causa espanto em Rovel e Alberto. Continua dizendo que a própria família real ordenou que Suael se casasse com a Giele, não havendo como recusar. Rovel, intrigado e com raiva contida, comenta que precisa conhecer essa mulher pessoalmente. Alberto suspira, percebendo que o amigo não mudara nada, e decide abandonar o assunto. Helen, que escuta tudo, vira-se para o pai com um olhar decepcionado, e diz em pensamento que ele está agindo como se sua família não tivesse importância. Quando Rovel tenta se justificar, ela afirma que o odeia. O coração dele se aperta, e ele começa a implorar para que mude. Em frente a Alberto, promete que retornará para casa se ela parar de odiá-lo. Helen, cruzando os braços, aceita com relutância, e logo eles embarcam juntos em uma carruagem em direção à mansão da família Van. Durante o trajeto, Helen pergunta a Alberto quem é exatamente a Gialu, e antiga noiva de Rovel. Segundo ele, a Giel era arrogante e tratava o noivado como um favor que fazia ao herói. Quando acreditou que Rovel morreria na batalha contra os monstros, rompeu o compromisso, sem hesitar. Anos depois, ao ver Suael ser nomeado duque, ela se aproximou novamente, enviando uma ordem para se casar com ele em seu lugar. Alberto confessa que está revoltado por Rovel ter se ausentado por tanto tempo, deixando todos lidarem com as consequências. Ao perceber a irritação do amigo, Rovel entende que Alberto quer que ele volte para expulsar a Gili da casa. Alberto confirma, explicando que ela levou a família à beira da falência por causa de seus gastos extravagantes. Mesmo assim, antes de ir para a mansão, Rovel decide visitar uma igreja. Ao entrar, o padre fica atônito ao vê-lo vivo. Rovel se aproxima e pede que organize imediatamente uma cerimônia de casamento. O padre, ainda surpreso, pergunta se ele quer realizar a cerimônia na capital do reino, mas Rovel diz que precisa fazê-la com urgência. Sem discutir, o padre começa os preparativos. Helen observa o pai e pergunta com curiosidade por ele estar com tanta pressa em se casar novamente. No mundo humano, ele responde que quer evitar que a Giele o incomode com novas propostas assim que tudo está pronto. O padre pergunta quem será a noiva, e Rovel explica que ela virá do reino espiritual. No instante em que ele a chama, um portal se abre no ar, e Oedgen atravessa o brilho mágico, caindo diretamente nos braços do marido. Rovel se desculpa por organizar um casamento tão simples, mas Oedgen sorri e diz que está feliz apenas por poder se unir a ele novamente no mundo dos humanos. Helen observa a cena com o coração leve, radiante de alegria, enquanto o padre Alberto permanecem boquiabertos. Rovel então explica que sua esposa é um espírito e que ele mesmo se tornou meio espírito para poder estar com ela. Oedgen cumprimenta Alberto com gentileza, e ele finalmente recorda de tê-la visto lutando no campo de batalha anos antes. Quando tudo está preparado, o padre pede que o casal troque seus votos. Eles se olham com ternura e aceitam a união. Após assinarem os documentos, Oedgen se inclina e beija o marido diante de todos. Encantada com a felicidade dos pais, Helen levanta as mãos e pede que ambos façam o mesmo. Eles obedecem sem entender o motivo. A garota então invoca o elemento platina, moldando um par de alianças reluzentes que se encaixam perfeitamente nos dedos anelares do casal. Ela explica com um sorriso que aquele dedo está ligado ao coração e simboliza a união entre dois amantes. Em seguida, cria dois lindos diamantes a partir do carbono e os coloca sobre as alianças, formando coroas cintilantes. Por fim, faz surgir uma chuva delicada de pó de diamante, encerrando a cerimônia de forma deslumbrante. Os recém-casados ficam emocionados com o presente, e uma luz celestial atravessa o teto da igreja quando as deusas de valsem para abençoar a união. Diante da presença dos espíritos, o padre declara o casamento oficial. Helen, feliz por
demonstrar domínio sobre todos os elementos, sorri enquanto Alberto observa admirado. Ele jamais imaginou que a filha de Rovel fosse capaz de realizar algo tão grandioso. Antes de irem embora, Rovel entrega os diamantes restantes ao padre como forma de agradecimento. Alberto, ainda atônito, elogia Helen, dizendo que ela estava esplêndida, o que enche o pai de orgulho. Contudo, o sorriso bobo de Rovel acaba constrangendo a menina, que desvia o olhar sem saber se Riama. Alberto então se apressa em parabenizar os recém-casados mais uma vez. Rovel agradece com expressão séria, pede a Origidin que leve Helen de volta ao reino espiritual, explicando que a Geli pode causar problemas se souber da presença delas. Helen fica confusa com a decisão, mas percebe nos olhos do pai que ele fará de tudo para protegê-las, mesmo que isso signifique afastá-las do mundo humano por um tempo. Wabot explicou à filha que ela poderia vê-lo por meio de um espelho mágico, e Oedna sentiu com calma quando a mulher comentou que desejava reduzir Helen cinzas. Helen ficou completamente abalada ao perceber o ódio que seus pais nutriam por aquela mulher. Wabot, com o olhar sério, disse que a Jill era a inimiga deles e demonstrou receio de que a família real tentasse arranjar o casamento de alguém com Helen. Alberto achou a ideia absurda, lembrando que Helen ainda era uma criança, mas Wabot respondeu que não podia se arriscar, não, com uma filha tão preciosa. Depois de concluir sua explicação, Oedjen despediu-se do marido, observando-o caminhar até a carruagem junto de Alberto. Entretanto, Wabot sentiu nervosismo crescer e olhou para trás, querendo voltar até a esposa. Oedjen, percebendo o medo em seu semblante, disse-lhe que precisava ser forte e cumprir o que havia prometido. Com um último olhar, ele partiu. Logo depois, mãe e filha adentraram juntas o reino espiritual, determinadas a encontrar o espelho mágico e assistir à jornada de Wabot. Durante a viagem de carruagem, Alberto não pode evitar sentir pena do amigo, lembrando-se da natureza cruel de Agiel. Ele pensou em como Lady o havia forçado ao casamento e mesmo assim o tratava como se fosse um nada. Conforme o tempo passava e o comportamento dela piorava, Wabot se cansou completamente da situação até o dia em que monstros invadiram a cidade. Aquilo lhe deu a desculpa perfeita para encerrar o noivado, alegando que sua vida estava em risco. Furiosa, Lady reagiu enviando Wabot e o pai dele para a linha de frente como punição. O velho acabou perdendo a vida na batalha e Oedjen levou Wabot para o reino espiritual para protegê-lo. Quando Alberto terminou de reviver aquelas memórias, ficou surpreso ao perceber o quanto seu mestre havia mudado. Perguntou a si mesmo se viver naquele outro mundo teria ajudado Wabot a reencontrar a felicidade que perdera desde a invasão dos monstros. Apertando as mãos, murmurou um pedido de desculpas por não ter conseguido conter a Jill. Wabot, ciente de quão insana ela podia ser, não o culpou. Pensou que Alberto sempre fora leal e, por isso, não merecia carregar o peso da culpa. Disse-lhe que também tinha parte na responsabilidade por tê-lo deixado enfrentar tudo sozinho. Pediu então que ele deixasse esse fardo para trás. Enquanto a carruagem cruzava as ruas, a família Bancrave decorava a cidade com faixas e bandeiras em celebração ao retorno de seu herói. Ao ver a movimentação e o entusiasmo das pessoas, Wabot esboçou um sorriso sincero. Quando a carruagem finalmente chegou à mansão da família, uma multidão já os aguardava. Os portões se abriram lentamente e o veículo parou diante da entrada principal. Wabot e Alberto desceram e o herói saudou todos com alegria, dizendo estar feliz em revê-los. A multidão respondeu com aplausos e gritos de celebração. Enquanto ele se virava para entrar na porta da mansão, o mordomo-chefe e todas as criadas estavam enfileirados, prontos para recebê-lo. Ao vê-lo, todos se curvaram, agradecendo por sua volta em segurança. O mordomo, com um gesto educado, o convidou para entrar. Antes que pudessem dar mais um passo, uma voz feminina e animada ecoou do andar de cima, vibrando com a notícia de seu retorno. De repente, uma mulher desceu correndo as escadas e, ao avistar
Wobble ficou tão empolgada que perdeu o equilíbrio, despencando o degrau abaixo, como um saco de batatas. O mordomo manteve-se em silêncio, tentando ignorar o vexame da patroa, enquanto Wobble observava atônito, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Em pensamento, ele se perguntou quem seria aquela figura desajeitada. O mordomo, sem escolha, revelou que se tratava de Lady. Enquanto isso, Lady tentava se aproximar novamente, estendendo os braços para abraçá-lo, mas Wobble recuou, desconfortável diante de sua aparência e comportamento. O comentário cortante que ele fez deixou o mordomo em pânico, mas Lady o ignorou completamente. Disse, com um sorriso forçado, que fora o próprio pai quem a obrigara a se casar com o irmão de Wobble. Entregue às suas ilusões, afirmou que o herói havia retornado para finalmente se casar com ela. Wobble, porém, respondeu de forma fria e distante, deixando claro que não compartilhava daquela fantasia. Do outro lado, no reino espiritual, Oed